Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Tânia de Liberal e você está aqui no SEV, em Psicopedagogia no Autismo. Eu escuto muitas mães de crianças no espectro autista me perguntarem: meu filho vai falar? E eu sinto neste momento que há grande ansiedade em relação às famílias sobre esse assunto. Mas nem sempre uma resposta objetiva pode ser dada. Por quê? Porque cada criança se desenvolve, não é? De uma maneira diferente. Embora eu entenda a ansiedade dos pais, eu acho que a pergunta certa deveria ser: como o meu filho vai falar? E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje, e não saia daí porque eu vou dar dicas para você de como você pode desenvolver a linguagem e a fala aí na sua casa. Mas tudo isso já já. Só um pouquinho, hein? A dificuldade com a fala é uma das principais limitações apresentadas pelas crianças autistas. E isso costuma ser um dos primeiros sinais que os pais percebem na criança ainda quando ela é bem pequenininha. O desenvolvimento da linguagem ele é muito importante para qualquer pessoa, pois ele está relacionado à capacidade de se relacionar com outra pessoa e com o ambiente ao seu redor. Por isso, mesmo que uma criança não fale, é necessário estimular e promover a comunicação para que ela possa ter uma vida mais independente e para que ela também consiga pedir o que ela quer e para que as necessidades dela sejam atendidas. Mas o que é comunicação? Comunicação ela está associada à linguagem e à interação, de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor, que é aquele que fala, e um receptor, que é aquele que ouve. Para compreender melhor o que é comunicação, ainda que a fala seja mais utilizada pela maioria de nós, essa não é a única forma de nós nos comunicarmos. Quando pegamos algo como uma caneta oferecida para alguém ou um copo d'água, nós estamos nos comunicando. Da mesma forma, quando fazemos contato visual para pedir algo ou continuar uma interação, também estamos nos comunicando. A comunicação ela está em vários lugares. A comunicação está através dos gestos, do jornal, do livro, da revista, do telefone, dos celulares, entre outros exemplos. A comunicação está quase em tudo em que nós fazemos. Aí nós temos dois conceitos de linguagem, que é a linguagem expressiva e a linguagem receptiva. Vamos saber o que é uma linguagem receptiva. A linguagem receptiva é aquela que está relacionada à nossa capacidade de compreensão, ou seja, de escutar algo e entender o que está sendo dita. Então, veja bem, a linguagem receptiva é aquela que a gente ouve e consegue entender o que o outro está falando. Por sua vez, a linguagem expressiva é essa capacidade que nós temos de estar falando. Para que uma criança seja capaz de se expressar, de falar e de pedir algo, antes de mais nada, ela precisa compreender o que nós estamos falando, o que as pessoas estão falando ao seu redor. Portanto, o ensino da linguagem expressiva, que é o falar, ela deve ocorrer depois que a criança dominar a linguagem receptiva, que é a linguagem de ouvir. Então, a linguagem expressiva ela deve ser ensinada depois que a criança consegue compreender aquilo que você está falando. E para poder ajudar a criança a desenvolver a linguagem receptiva, eu vou dar aqui algumas dicas para você. Primeiro lugar, fique sempre cara a cara e faça contato visual antes de dar uma instrução. Certifique-se de que a criança está prestando atenção. Vejam bem, por isso que a habilidade de contato visual ela é tão importante na criança. Porque se a criança consegue ter o contato visual com você, significa que ela vai estar prestando atenção e vai estar ligada naquilo que você está falando. Então, certifique-se quando você for falar, se a criança está tendo contato visual com você e se ela está prestando atenção. Se por acaso você tem uma criança que ainda não faz contato visual, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina, dá algumas dicas de como ensinar contato visual. Vai aparecer no card, no final do vídeo, você pode clicar lá são habilidades de atenção e você pode
estar assistindo para poder aprender a criança a fazer um contato visual, que é uma habilidade para lá de importante dentro para todos nós e para a criança mais ainda. Use sempre uma linguagem corporal e expressões faciais para ajudar ele entender visualmente o que você está dizendo. Evite distrações, desligando o som se estiver muito alto, desligando a televisão, quando você estiver falando, que é para você ter certeza que ele está entendendo o que você está dizendo. Incentive-o sempre, gente, a pedir, a repetir, a você repetir aquilo que você falou se ele não entendeu. Então você pode estar dizendo para ele, olha filho, se você não entendeu o que a mamãe falou, pede para a mamãe repetir que a mamãe repete. Mamãe não vai ficar brava não, pode repetir. Então incentive ele a dizer para você repetir se ele não entendeu o que você disse. Use sempre, gente, atividades e tarefas simples, domésticas mesmo, em casa do dia a dia, como, por exemplo, pedir para ele pegar algo, arrumar brinquedos, levar papel para o banheiro, levar um copo para a pia, entre outras coisas, para você ter certeza de que ele está entendendo aquilo que você está falando. Então, quando você pede para ele realizar alguma tarefa simples dentro de casa, você vai estar começando, não só ensinando ele ter a linguagem receptiva, que é a linguagem de saber entender o que você está falando, como vai também detectar se ele está entendendo ou não. Torne o processo sempre muito divertido, adicionando elementos com a criança. Você pode estar usando músicas, jogos, né? Uma interação assim, cantar um pedaço da música, pedir para ele cantar o resto, que é para você poder saber se ele está entendendo o que você está falando. Use reforçadores que aumente a probabilidade de que os comportamentos dele podem ocorrer novamente. Reforçadores, gente, eu tenho um vídeo aqui também que fala sobre reforçadores. Reforçadores, dentro do ensino, do desenvolvimento da criança com espectro autista, ele é muito importante, ajuda demais. Então eu tenho um vídeo aqui, saibam o que é reforçadores e como usá-los e veja como é bom o benefício que ele traz para o desenvolvimento no ensino das habilidades da criança. E use esses reforçadores para poder ensinar também as habilidades receptivas. Agora que você já sabe que ele pode estar entendendo o que você está falando, se certifique se ele está entendendo o que você está falando, e quando você perceber se ele está falando mesmo, se ele está entendendo mesmo aquilo que você está falando, aí sim você pode começar a desenvolver a linguagem expressiva dele. E eu vou dar aqui algumas dicas para você de como você pode estar desenvolvendo esse lado da fala dele de uma forma um pouco mais simples também. Então eu vou te dar 5 dicas. Primeira, ensinar a imitar. Em primeiro lugar, a criança você tem que saber se ela sabe imitar. Porque se ela souber imitar, quando você estiver falando, ela vai imitar a sua motricidade motora dos lábios. Mas para isso ela tem que saber imitar. Então a sua criança sabe imitar quando você fala para ela assim, bate palma, não, faz igual. E ela faz igual. Faz igual. E ela faz igual. Faz igual. E ela faz igual. Então se ela sabe imitar, você, em primeiro lugar, ela vai ter que saber imitar, que é para ela poder imitar a sua motricidade labial quando você estiver falando. Por isso que é importante a segunda dica que eu vou dar agora, o contato visual. Se ela não tiver contato visual, como é que ela vai saber imitar? Como que ela vai saber imitar se ela não vai estar olhando para você para saber aquilo que você está pedindo? Então, o contato visual, ele é muito importante para a habilidade de imitação. Então ela tem que ter o contato visual para poder saber imitar. Se certifique se ela tem o contato visual, para que ela possa imitar a motricidade labial quando você estiver falando. Terceira dica, seguir comandos de linguagem receptiva. O que é seguir comandos de linguagem receptiva? É aquilo que eu falei,
que é você pedir para ela as atividades simples das tarefas. Você pedir para ela levar um copo na pia, levar um copo em cima do armário, pegar, guardar os brinquedos, levar um sapato pro quarto, onde guarda, né? Então você peça tarefas simples para elas, que são comandos de linguagem receptiva, é onde você pede, vê se ela entende e se ela realiza. Ensinar também, gente, se comunicar, porque a comunicação ela não é só da fala, porque a criança ela tem que aprender a se comunicar de alguma forma, ainda que não seja falando, mas ela tem que se comunicar para ela poder pedir aquilo que ela está querendo. Então ensine ela a apontar. Então toda vez que ela quiser algo, você vai lá, pega a mãozinha dela e ensina ela a apontar aquilo que ela quer. E a outra dica é apontar dirigido, sabe? Quando a criança às vezes quer, vamos supor, tem um pote de bolacha que está em cima do armário. Daí ela vai e levanta a mãozinha dela assim para pegar o pote no armário. Só que ela não alcança, então daí isso se chama alcance dirigido. Quando ela levantar os bracinhos para poder pegar, você vai lá e faz ela apontar o que ela quer. Porque daí ela vai estar conseguindo pedir aquilo que ela quer para poder atender às necessidades dela. E sempre elogie, gente, sempre elogie cada ação que a criança fizer. Se ela aprendeu a apontar e está pedindo alguma coisa apontando, elogie, dê os parabéns. Se ela atendeu aquilo que você falou, se ela entendeu a linguagem receptiva e atendeu os seus comandos, elogie. Se ela conseguiu imitar sua motricidade labial, elogie, dê uns parabéns. Parabéns, muito bem, que legal, você é inteligente. E assim por diante. O elogio para a criança é um grande motivador, é um grande reforçador. Mas aí você me pergunta, mas eu fazendo todas essas coisas, ele vai falar? E eu vou responder, se você fizer as estimulações certas, fizer um acompanhamento com a fono, continuar as terapias de intervenção, não tem como te dizer se ela vai falar, porque não existe uma poção mágica e vocês sabem muito bem disso. Não adianta eu fazer assim e a sua criança vai sair falando, mas tem que se estimular. É tudo um trabalho pequeno, um trabalho de formiga. Então você vai estimulando, a fono vai estimulando, a terapia vai estimulando e com isso a criança vai desenvolvendo. Mas o mais importante é você se certificar se ela está sabendo se comunicar para ela estar podendo ganhar mais independência. Não é verdade? E é assim, gente, uma outra coisa que vocês podem estar me ajudando é se inscrevendo no meu canal, colocando um like para que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse vídeo e possa estar indicando para outras pessoas também. Eu garanto para vocês que tem pessoas que não sabem nada sobre autismo, que não sabem nada sobre linguagem e é necessário, muitas vezes, uma informação mais correta para elas poderem estar sabendo, se informando e desenvolvendo em casa. Então, me ajudem, coloquem um joinha, deixem um comentário, deixem as suas dúvidas, me ajudem a fazer vídeos dos temas que vocês querem saber, daqueles que vocês têm dúvida, e se inscrevam no canal, gente, se inscrevam no canal, porque daí o YouTube vai entender que vocês estão gostando e que meu trabalho está sendo relevante para vocês. Espero ter ajudado, essa foi a nossa conversa de hoje e até um próximo vídeo. Hasta la vista, baby! Tchau, tchau!